Olá pessoal, vamos para o segundo princípio básico de uma boa visão. O segundo princípio básico de uma boa visão seria os ajustes de luminosidade. O que seria ajuste de luminosidade? Quando eu estou dirigindo o meu carro, estou num lugar claro e eu passo pelo túnel, pelo lugar escuro, existe um ajuste dos meus olhos. Quando eu estou olhando na tela no computador, eu vou levantar e vou ao banheiro, meus olhos têm que criar uma adaptação. Pode ser de lugares extremos, como muito mais escuro, como muito mais claro, ou a coisas simples, como passar debaixo de uma árvore já é o suficiente para fazer uma sombra e você precisar fazer um ajuste de luminosidade. Mas o que seria esse ajuste? Esse ajuste, o primeiro ponto seria a pupila. A pupila, quando tem uma quantidade maior de luz, ela faz o que? Ela diminui. Quando ela está num lugar um pouco mais escuro, ela aumenta. Em todo o tempo ela faz esse ajuste. Até o fato de piscar já sofre uma alteração da pupila. Mas existe também algumas células que criam essas adaptações. Temos as principais células dos olhos seriam os cones e os bastonetes. Os cones são aquelas células responsáveis pela nossa visão central. Bem no meio da nossa retina, a gente tem um ponto que a gente chama de mácula. Lá, o que predomina as células são células chamadas cones. E o restante, que é a maior parte, são as células que predominam, são os bastonetes, que é responsável pela visão periférica. Então, a visão periférica, ela é responsável, as mesmas células, pela visão noturna. Ela não tem aquela capacidade, aquela nitidez, mas ela consegue ver toda essa lateral, parte periférica, para cima e para baixo, e ela consegue fazer com que você se adapte ao escuro. E as células da visão central, que seriam os cones, ela é responsável por cor e por detalhes. Um exemplo simples, se você parar para ler um livro, o que você vai estar utilizando mais? Mais a visão central. São as células que se chamam cones. Mas para fazer esses ajustes do claro para o escuro, as células estão o tempo todo fazendo mudanças. Mas uma situação que é muito interessante é uma pesquisa que saiu na China, que lá eles pesquisaram crianças que se expunham ao ar livre e crianças que ficavam dentro de casa, em frente de tablet, smartphone. Eles perceberam que quando crianças se expunham ao sol, pelo menos durante 30 minutos, a liberação de dopamina aumentava e ajudava a controlar o tamanho do globo ocular. Sabendo que a miopia, o globo ocular fica um pouco mais estendido. Então essa produção de dopamina nos olhos, né, fez com que ele controlasse esse globo ocular. E as crianças que se expunham ao sol, elas tinham uma tendência a desenvolver menos miopia, além de poder olhar para distâncias mais longe, né? Que a gente está dentro de casa, a gente olha para distâncias mais curtas, 3, 4, 5 metros, e quando a gente está em ambientes abertos, a gente consegue chegar longe. Então, esse seria o segundo princípio básico de uma boa visão, os ajustes de diferentes luminosidades.